Oi, oi pra vocês. Bom, às vezes parece que a vida só empacou, que as coisas não fluem, que você tá no mesmo lugar há muito tempo. Aí você olha pra um lado, tem um cara dizendo óbvio, e do outro lado você segura a mão da Samara. Quando a insegurança, ela é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente tem aquelas famosas crises de ansiedade, e às vezes a gente duvida tanto da gente que a gente não vai para lugar nenhum porque não consegue mais se mover mesmo. Para um tio chamado Bauman, o medo é algo normal do ser humano e ele gera sofrimento em muitos lugares. Um deles é a vida em sociedade. No livro Confiança e Medo na Cidade, ele vai dizer que a sociedade no geral tem muitas normas e que essas regras sociais vai gerar uma série de inadequações, porque é impossível que você seja adequado a todos os critérios da nossa cultura social. Lembrando que as normas sociais elas já estavam aí quando a gente chegou nesse mundo. Então, o que eu acho que é insegurança? Basicamente, ela tem a ver com a incerteza da estabilidade. Em último caso, tem a ver com a nossa inadequação às regras sociais, sejam elas com os nossos amigos, nas relações de trabalho, nas relações de estudo, nas relações amorosas, na relação com a família, na relação com o seu grupo religioso ou até mesmo com a gente, quando a gente não tem autoestima ou autocompaixão. E essa insegurança, ela pode vir de algumas crenças, como por exemplo, se eu fizer tal coisa, as pessoas não vão gostar de mim. Ou o que elas vão achar de mim se eu agir de tal maneira ou se eu falar isso. Ou fulano de tal é mais bonito, mais interessante, mais charmoso, mais engraçado do que eu. Esses pensamentos, essa insegurança que rola com a comparação, né? Ela às vezes começa quando você é muito pequeno e você tem pais que não prestam atenção nas suas necessidades afetivas, que eles prestam atenção só neles mesmos, ou nem isso. Ou então você vive sendo comparado às outras pessoas, sabe? Nos lugares aonde você vai, seja na escola, seja em casa por outros parentes. Quando a gente é muito inseguro, algumas coisas podem aparecer, como ansiedade, e a amiga dela, a insônia, a indecisão também acontece muito, necessidade de aprovação externa, medo do julgamento alheio, medo de fazer coisas novas ou de viver, né, algo novo, algo muito diferente daquela sua rotina, medo tanto do abandono quanto da rejeição. Isso tudo sempre vai variar de acordo com quem você é, a família, qual você veio e as coisas nas quais você acredita firmemente. Enfim, na realidade, é muito fácil a gente cultivar uma autoimagem distorcida. Mas como é que a gente se arrisca mesmo sendo super inseguro? Olha para essa imagem que vai aparecer na sua tela agora. Em volta dessa imagem estão escritas algumas coisas. E apesar de ser um fã de cultura asiática no geral, mangás, animes, etc., eu não falo japonês, mas reza a lenda que esse talvez tenha sido o nosso primeiro hentaizão com polvos. Essa figura é de 1814. Isso mesmo, 1814. Gente, o artista se chama Hokusai, eu não sei se é assim que se pronuncia, e várias das obras dele estão expostas. Um outro exemplo também que eu gosto muito é o do cara que escreveu Carrie a Estranha, o Stephen King. Ele recebeu 30 negativas. Ele escreveu um livro, mandou esse livro para 30 editoras diferentes e todas elas recusaram esse livro. Vocês têm noção do que significa isso? A vida é incerta. E para um cara chamado Soren Kierkegaard, desculpa o meu alemão, eu não falo alemão, a vida não é só incerta. Ela é desgastante, ela é angustiante e ela é paradoxal. Para ele, o principal problema é que a gente racionalmente consegue ver que nada é certo e nada é seguro. Então, pro Soren, a gente tem que ser um pouco empirocado das ideias. A gente tem que abraçar certo grau de incerteza e certo grau de irracionalidade.
é o que ele vai chamar de salto de fé ou salto no escuro, algumas pessoas dizem. Ele fala, segue os teus princípios e vai vivendo. Pega aquilo que você acredita e siga isso, mesmo que isso vá contra as convenções sociais e a norma da maioria. Porque a vida é cheia de insegurança e incerteza. E aí eu vou dar uma extrapolada aqui. Pro tio Bauman, ele vai dizer, irmão, você vai sofrer, porque não tem como você ser adequado a todas as normas, as convenções criadas pela sociedade. Em alguma delas você vai se sentir inadequado. E nessas o Soren responderia, anda com fé, eu vou que a fé não costuma falhar, porque se você olhar bem, nada faz sentido. Então eu vou jogar isso para algo maior, para algo superior que aí talvez esteja prestando atenção na gente. Bom, quem não vai gostar nada disso é o Nietzsche. Ele olha pro Soren e vai falar assim, irmão, você desceu pro parquinho, não aguentou a brincadeira e pediu pinico. Porque pro Nietzsche, a gente já tem duas coisas que vão ultrapassar as incertezas da vida, que são a racionalidade e a vontade de potência. Para ele, essa vontade de potência é o que te impulsiona dia após dia a você crescer e a se desenvolver, apesar de toda a insegurança e de todas as inadequações. E se você chegou até aqui e mesmo olhando para esse quadro que eu acabei de mostrar, ainda tem várias inseguranças e ainda duvida e ainda olha muito para as suas incertezas, terapia. Terapia é para todo mundo, eu acho que todo mundo deveria fazer, eu sou assídua da palavra da terapia, eu realmente acredito nisso. Em segundo lugar, a filosofia e o autoconhecimento estão aí para fazer com que a gente consiga enxergar quem a gente é, o que a gente quer, quais são os nossos medos, de uma forma um pouco mais distanciada, né? E aí a gente consegue olhar de verdade o que a gente está fazendo aqui. Então eu acredito muito também na escrita terapêutica. E tem alguns sites, assim, que eles são super baratinhos, no valor de R$ 30 por mês, você consegue ali ter atendimento terapêutico uma vez por semana, assim, isso é o quê? Um hambúrguer e uma porção de fritas? Eu não sei. Além disso, pra mim, Kim, andar com fé nunca funcionou, assim, todas as vezes que eu fui só com fé, falhei miseravelmente. E o que funciona mesmo é a vontade de potência. Eu tomo umas voadoras na cara volta e meia, e aí eu olho e continuo tendo vontade de crescer, de me desenvolver, assim, eu sei que eu falho pra caramba, mas isso pra mim é o suficiente, tipo, sabe, uma hora vai dar bom. E me conta aqui embaixo, né, qual é a sua maior insegurança, assim, de que você tem mais medo com relação aos outros, se é do julgamento, se é... não sei, das inadequações, né? O que você não se acha adequado na nossa vivência em sociedade? Meu nome é Kim, esse foi o seu Gato de Biblioteca. Eu vejo vocês por aí, em 3 instantes. Tchau!